Meus irmãos queridos, vamos então à mensagem da parte do Senhor nesta noite. Voltarmos ao livro de Ruth, no capítulo de número 2, no final do capítulo de número 2 do livro de Ruth. Nós faremos a leitura do verso 18 até o verso de número 23. Livro de Ruth, logo após o livro dos Juízes, livro de Ruth, capítulo de número 2, do verso 18 ao verso de número 23. Vocês se lembram, irmãos, que no domingo passado nós vimos a cena que nós vimos, né, a narrativa que nos foi trazida por este capítulo de Ruth, o capítulo 2, foi que Ruth foi recebida nos campos de Boaz e foi misericordiosa e bondosamente servida dos grãos que os respigadores colhiam acima de qualquer expectativa. Boaz tratou a Ruth como se ela fora um dos seus. E agora nós vemos no restante, no final deste capítulo 2, Ruth voltando já tarde, depois da colheita, voltando para a casa de Noemi. E então nós veremos a surpresa de Noemi e também a revelação de quem foi o ajudador de Ruth e a implicação clara de Noemi também. Vejamos então o que o texto da palavra de Deus nos diz. Versículo 18. Tomou, ou seja, Ruth, tomou o que havia apanhado, tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e o dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Meus irmãos, uma vez que nós já oramos para que Deus nos fale por meio de sua palavra, nós então, dependentes de Deus, confiados nele, começamos a exposição da Bíblia. Meus irmãos, estes versos que nós temos, eles fornecem uma transição entre a cena principal que se inicia no capítulo 2, no versículo 2, que é Ruth saindo para a colheita dos respigadores e chegando então pela providência divina, o que os homens costumeiramente chamam de sorte, até o campo do parente mais próximo, que agora é revelado a Noemi, Boaz, e faz essa transição desse início da cena para o seu epílogo, para a sua conclusão, que é a chegada de Ruth à casa de sua sogra, com aquela colheita fantástica, espetacular. O texto e o narrador, de maneira magnífica, faz com que nós, que somos seu auditório, que somos seus leitores, se apressem do campo para a cidade. Noemi faz esse movimento nessa pequena informação que ele dá no versículo 18: tomou e veio à cidade. Então essa estrutura do texto faz com que nós saiamos do campo onde Noemi estava e voltemos os olhos para a cidade, onde ali repousava também Noemi, a sogra de Ruth. E o texto também nos mostra que provavelmente ela teria chegado lá já à tardinha, à noite, porque passaram o dia inteiro trabalhando, como também nos informa o versículo de número 17. Veja aí, esteve Ruth apanhando naquele campo até a tarde.
debulhou o que apanhara e foi quase uma erva de cevada. Tomou no final da tarde e veio à cidade. Então ela chega na cidade à noite. Então veja, do campo para a cidade, do dia para a noite, da companhia de Boaz para a companhia de Noemi. A cena agora se inverte. Agora vamos contemplar outra narrativa, que é o epílogo, a conclusão do que aconteceu naquele dia. Então veja mais, o texto diz: tomou então Ruth aquilo que havia colhido e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Meus irmãos, também não havia como não ser notado. O que Ruth apanhara era sobremodo muito além das expectativas. Imagine-se no lugar de Noemi antes que Ruth chegasse. Imagine a inquietação de Noemi. Onde está minha nora? Por que ela se demora? Já é tarde da noite. Poderia ter sido ela molestada pelos ceifeiros? Poderia ter sido ela maltratada pelos servos de algum senhor, de alguns campos? Ela estava inquieta certamente. Mas agora, para a surpresa de Noemi, Ruth chega com um grande saco, com os grãos colhidos, em abundância. Mas veja que essa não é apenas a surpresa, havia mais. Olha o que diz o texto: também o que lhe sobrejara, ou seja, o que sobrou depois de Ruth ter comido daquilo que Boaz lhe oferecera, e fartar-se, ela tirou do que sobrejara, do que sobrara, e deu à sua sogra. A ideia é que ela deixa, meus irmãos, é que ela deixa o saco com os grãos colhidos e tira de parte do seu bolso, da sua vestimenta, a porção que sobrara para que Noemi agora se alimentasse. Ou seja, fora aquele saco de grãos colhidos, que certamente daria a um mês e meio de alimento, sem precisar trabalhar, ainda tinha mais um bocado do que sobrara para que Noemi se alimentasse. Então veja, meus irmãos, que Noemi provavelmente ficou estonteada com aquela cena. E é interessante notar que é a primeira boa notícia que Noemi tem. Esse capítulo 2, no final, faz um contraste com o capítulo 1, que Noemi só recebe notícias más, uma atrás da outra. Mas agora há uma notícia alegre, alvissareira, cheia de regozijo e alegria. Ela vê que a sua nora for abençoada, e ela então está estonteada com tudo aquilo. Isso certamente nos leva ao versículo seguinte, visto as perguntas que ela faz. Ela está tão surpresa, olha as perguntas que ela faz no versículo 2. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde foi que colheste tudo isso? Onde trabalhaste? Ou seja, em que campo esteve? Noemi estava animada. Então, olha, a Bíblia tinha certamente razão. Como nós falamos, é o primeiro evento feliz para encantar Noemi. Ela está de fato muito animada. É interessante, vocês já perceberam, o texto vai começar a se referir a Noemi como sogra. E vai também chamar Ruth de nora e parente. Ou seja, o autor está preparando a nossa mente para a questão familiar. Ou seja, a família cresceria, porque Boaz, como nós vimos, é um parente chegado. A família vai crescer? A família só é Ruth e Noemi. Mas o autor começa a usar termos familiares: sogra, nora, parente próximo. Ou seja, a esperança para que a família cresça é um dos temas aqui do autor. Por isso ele usou, não aqui não diz Noemi, diz a sua sogra. Está querendo trazer termos familiares para criar, de certa forma, um contexto para nós aqui que estamos lendo. E aí veja, então ele disse à sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Aí antes que Ruth respondesse, ela já invoca uma bênção sobre o dono do campo. Por que Noemi, antes de qualquer resposta, já está invocando uma bênção da parte de Deus para aquele senhor daquele campo em que a Ruth for acolhida e for abençoada? Por que Noemi está fazendo isso antes de saber quem é que colheu Ruth? Porque Noemi percebe que Ruth não poderia colher aquela tamanha quantidade de grão sozinha. Ela percebe que algum terceiro
alguém a beneficiou grandemente. Ela não teria essa sorte se um terceiro, alguém, a ajudasse, e te ajudasse de maneira muito bondosa. É por isso que ela diz: bendito seja aquele, porque ela já entendeu que Ruth não fez aquilo sozinha. Ela não sabe ainda quem. Nós já sabemos quem. Ruth parcialmente já sabe. Não sabe que Boaz é um parente de Noemi, um parente dela por consequência, da própria Ruth. Mas ela sabe o nome do homem quem. Mas Noemi não sabe ainda quem. Mas antes disso ela já abençoa a este, e dizendo assim: minha irmã Graça, olha aí. Então disse a sogra, Noemi: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. É interessante que esta bênção, é óbvio que invoca o nome de Yahvé, o nome do Senhor Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio, porque quando invoca uma bênção, quem é aquele que tem poder para abençoar? Óbvio, é Yahvé, é o Deus da aliança, é o Pai do Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. E a bênção é invocada em nome dele, para que ele abençoe Boaz, embora ainda Noemi não sabia quem que era o homem. E é interessante que ela está nada mais nada menos, siga, do que reforçando aquilo que Deus faz aos homens que usam da misericórdia e da bondade para suprir a necessidade do próximo. Provérbios, no capítulo de número 22, no verso de número 9, no novo verso, diz assim: olha só, isso é uma promessa, irmãos, para nós também. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso, Iriné, minha irmã, Luci querida, o generoso será abençoado. Sejamos generosos, porque Deus falou: será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E é isso que Noemi está invocando, essa bênção que Noemi está invocando. Senhor, abençoa este que deu pão ao pobre. Os pobres ali no caso eram Noemi e Ruth. E o generoso, embora Noemi não soubesse, era Boaz. Então, Senhor, cumpre a sua palavra, dá uma bênção sobre o generoso. E é isso que Noemi está pedindo para Deus sobre o homem que ajudara a Ruth, sua nora. Veja agora o versículo de número, continuando o versículo de número 19. E Ruth, então, por causa das perguntas que Noemi fez, agora o autor se volta para a resposta de Ruth. E veja só: e Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. Vamos até aí. A ideia aqui, Carlos, Adalberto, Raquel, Isabela, Débora, Christian, meu irmão, a ideia aqui é que o autor resume, a princípio, toda a história que Ruth contara a Noemi. Ou seja, eu trabalhei em tal lugar. Ele faz um destaque ao autor dizendo: e o nome do Senhor que me acolheu é Boaz, como a gente vai ver no início, na continuação do verso. A ideia do autor é a seguinte: e contou tudo. E contou principalmente o nome do homem, porque o nome do homem é importante para a história, vai mudar toda a história agora. No momento em que Boaz é trazido para a vida de Noemi, a história vai mudar. É por isso que o autor diz assim: olha, a nós leitores, olha, então Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado. E olha, atenção, e ela disse o que vocês leitores estão esperando que ela dissesse. Ela disse que o nome do Senhor que lhe acolhera, o dono do campo, é Boaz. E agora a história vai mudar completamente. Veja só o que diz o versículo de número 19 no final. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. É interessante, meus irmãos, que o autor destaca na resposta que Ruth dá a Noemi, não o lugar, mas quem. Não onde, mas quem. Quem é mais importante do que onde aqui no caso. Porque Ruth poderia dizer: eu trabalhei em tal lugar, a tal distância daqui, perto de tal referência. Mas ela diz: eu trabalhei o nome do homem, onde eu trabalhei, o dono do campo onde eu trabalhei é Boaz. É mais importante quem do que o lugar. Então veja, aqui nós vimos que agora a revelação, a história de Noemi, ou seja, a revelação que Boaz é o homem, vai mudar toda a narrativa. É algo surpreendente. Veja o versículo 20, como a Noemi vai responder a isso. Vamos ler juntos? O versículo de número 20, leiamos bem forte aí todos juntos, irmãos. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não me deixará
esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos. Então, quando Noemi ouviu da boca de Ruth o nome Boaz, então ela fez mais uma oração. Ela já tinha feito a oração antes de saber quem era, mas agora Deus a surpreende ainda mais. Olha como Deus está sendo bondoso com a casa de Elimeleque, com a casa agora de Noemi. De toda aquela tragédia do capítulo 1, as coisas estão mudando agora, irmãos. Agora é uma alegria atrás da outra, como se já não bastasse ter encontrado um senhor de um campo que acolhera Ruth de maneira tão amável, tão misericordiosa, tão excepcional. Esse dono do campo é Boaz, é um parente próximo. Veja como Deus está mudando a sorte daquelas mulheres, daquela família. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, ou seja, ele deve ser louvado diante de Yahvé. Já imaginou você ouvir isso? Nós devemos louvar a Yahvé por este homem. Nós devemos louvar a Deus por essa mulher. Essa mulher é digna de ser louvada diante de Yahvé. Já pensou, irmão? O que nós vemos mais hoje é pessoas que nos envergonham diante de Yahvé. Pessoas que a gente tem vergonha de saber que é crente. Poucas vezes nós ouvimos alguém dizer: por este homem nós devemos louvar a Yahvé. Por esta mulher, Deus tem que ser louvado. É isso que está acontecendo aqui. Bendito seja ele, este Boaz do Senhor. Veja, que ainda não tem deixado a sua benevolência. E aqui uma pergunta muito justa que o texto pode nos levar a fazer é o seguinte: quem é que ainda não tem deixado de usar de benevolência? Quem? Boaz ou o Senhor? Porque veja, bendito seja Boaz do Senhor, que ainda não tem deixado de usar de sua benevolência. Quem? Boaz ou o Senhor? Meus irmãos, o texto pode perfeitamente ser entendido de ambas as partes, de ambos os pontos de vista. Tanto Yahvé tem mostrado a sua benevolência por meio de Boaz, como Boaz, através de sua benevolência, tem revelado que pertence a Deus, e que Deus, de fato, é espelhado naqueles homens que lhe pertencem. Veja só, quando Boaz é benevolente, ele está nada mais, nada menos do que refletindo a imagem de Deus, né? Nós não fomos salvos para isso, para refletirmos a imagem do nosso Criador. Foi para isso que Deus criou Adão, para que Adão espelhasse o Criador. Mas quando nós pecamos, a imagem de Deus foi obscurecida em nós. Hoje o que se vê em nós depois da queda é algo que de fato não tem nada a ver com o nosso Criador. Mas quando nós somos perdoados, salvos, redimidos, restaurados em Cristo Jesus, então nós começamos a nos revestir de Cristo, e a imagem de Deus começa a aparecer em nós, irmão. Olha que maravilha! É o que está acontecendo com Boaz. Então o texto pode ser entendido tanto como bendito sendo Boaz, ou o próprio Yahvé, porque na benevolência de Boaz, Yahvé é visto. É interessante que o termo benevolência aí é a hesed no hebraico, que significa aliança de amor. Esse é um dos termos mais importantes da Bíblia. Hesed, aliança de fidelidade e amor. Ou seja, o que Noemi está dizendo aqui é que Yahvé, porque é fiel, não, e porque as ama o seu povo, não se esqueceu dele. Porque Yahvé é fiel à promessa, não abandonou por fim Noemi nem Ruth. Ele levantou um ajudador, um resgatador, que é Boaz, porque Deus é fiel e amável. Ele ama e é fiel. Então nós só podemos esperar a graça de Deus sobre nós, mesmo nas situações mais difíceis. Nós podemos esperar a fidelidade e o amor de Deus, porque a aliança dele é de fidelidade e amor. Ou seja, ele fez uma aliança conosco, de ser fiel às promessas que ele tem a nosso respeito, e nos amar para sempre. E Deus não pode mentir, porque ele era um homem para que minta. Ele não pode voltar atrás. Então a ideia de Noemi está exaltando esta aliança de Deus,
revelada por meio de Boaz. Boaz nos foi benevolente, porque Deus é fiel e amável. Deus tem uma aliança conosco. Ele não se esqueceu de nós. Olha como isso contrapõe o capítulo 1, quando Deus pesa a mão sobre Noemi. Mas Deus se esqueceu dela? Deus vai destruí-la? Não, Deus a ama. Deus vai mudar a história dela, porque Deus é fiel. Deus não a desampararia, muito menos a Ruth, que agora faz parte da família, como nós temos visto aqui. Vamos continuar? Olha só o que diz o texto. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja Boaz do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. O que esse nem para com os vivos, nem para com os mortos revela? O que isso traz? O que isso quer dizer aqui? A ideia, meus irmãos, é que com Boaz e a sua benevolência, os mortos e os vivos são honrados. A ideia de honrar os mortos aqui é óbvio, né? Não quer dizer culto aos mortos, adorar, nada disso. A ideia é que quando Boaz, que é um parente próximo, um resgatador em potencial, Deus o coloca próximo da família de Noemi, então Boaz pode ser aquele que traga à família de Elimelec descendência. Então ele estaria honrando o nome de Elimelec, por isso não estaria desamparando os mortos. Ou seja, quando Elimelec morreu e Malom e Quilion, seus filhos, morreram, lembram-se que não deixaram descendência. Malom e Quilion não tiveram filhos, com Orfa e Ruth. Então o nome de Elimelec vai morrer, porque não tem filho. Só que a ideia é que quando Boaz se aproxima, então Noemi diz assim: a benevolência de Deus através desse homem vai honrar os mortos, ou seja, porque vai levantar, suscitar o nome deles de novo. Pode esse homem nos trazer descendentes, porque nós vamos entender o porquê que pode, quando Noemi vai referir-se a Boaz como o resgatador. Nós vamos ver que uma das funções do resgatador é trazer ao morto, seu parente, descendência. Então nós veremos isso. Mas a ideia é essa. Deus não deixou benevolência através de Boaz, nem para com os vivos, que somos nós, que estamos comendo no céu, nem para com os mortos, porque este Boaz pode fazer com que haja descendentes da nossa família. Vamos mais para entender. Olha aí, versículo de número 20. Disse-lhe mais Noemi, depois de ter invocado a bênção do Senhor sobre Boaz. Disse-lhe mais Noemi: esse homem, Ruth, é nosso parente chegado. É interessante que Noemi diz: é nosso, Eliane, nosso parente chegado. Marcelo e Eucilene, ele não diz assim, João, ele diz assim: é meu parente. Noemi não diz, Milton, ele é meu parente chegado, porque Ruth faz parte da família. Ruth agora é da família. Então veja, olha a sensibilidade de Noemi. E está preparando nós leitores, o autor está preparando a gente para lembrar que Boaz pode futuramente casar-se com Ruth, porque era da família que Boaz tem que ajudar, que é o parente próximo. Então Noemi diz: ele é o nosso parente. Então tira qualquer dúvida do status de Ruth. Ruth não é apenas uma moabita, ela é muito mais do que isso. Ela é da família de Noemi, família de Elimelec, e assim por dizer, parente de Boaz, porque agora está dentro da família. Então o autor está dizendo isso: não há dúvida sobre o status de Ruth, ela pertence à família de Elimelec. Tanto que Noemi diz: ele é nosso parente. Mas diz mais, olha o que diz: ele é nosso parente próximo, chegado. Ele é o nosso parente próximo, chegado, e dentre os nossos resgatadores. Olha o que Ruth quer dizer, Noemi ela dizendo, o que Noemi quer dizer a Ruth. O que ela quis dizer? Seguinte: olha, Ruth, esse homem é nosso parente, mas ele não é um parente qualquer. Ele é um parente tão próximo de nós. Ele não é um parente, tem parentes distantes, né? Segundo, terceiro, não tem? Mas ele é um parente próximo de nós. E por ser um parente próximo de nós, ele é um potencial resgatador. A ideia de Noemi dizendo o seguinte: olha, Ruth, o que eu quero te explicar é que esse homem tem como nos ajudar e muito. É dever desse homem bom, ele já é bom, e é dever desse Boaz nos ajudar nas nossas necessidades, porque ele é um parente próximo de nós. O termo que Noemi usa para resgatador aqui é Goel. Goel vem de um termo hebraico que é Gaal. Gaal significa redimir, é o verbo hebraico para redimir. Gaal.
Goel é aquele que redime, o redentor. Aí você já pode fazer associação a Cristo. Que história aqui de redenção física, a nossa em Cristo muito maior, espiritual. Mas Boaz é aquele que redime, aquele que tira de uma condição terrível anterior e estabelece a pessoa no novo status, redimida, restaurada. Então o termo Goel significa isso. Ele é um resgatador. Mas meus irmãos, qual eram as funções do resgatador? Do parente próximo chamado resgatador? Havia funções que ele deveria cumprir? Havia funções que ele deveria cumprir, sim. Estão lá em Levíticos 25. Mas você não precisa abrir, não. Nós vamos lembrá-las aqui. Quais eram as funções do parente próximo que é chamado o resgatador? O que ele deveria? Qual era a obrigação dele com um parente que estava necessitado? Vamos lá. Uma das suas funções, a primeira eu quero destacar aqui, por exemplo, o Goel, o resgatador, comprava terras de parentes que haviam vendido essa terra por uma situação financeira apertada. Vamos supor, eu tinha uma dívida com alguém, eu não tinha como pagar, aí eu vendi uma terra. E lembre-se que quando Deus deu a terra às tribos de Israel, não era para nenhuma família perder a sua terra e ficar sem terra, lembra? Deus disse que a terra era uma propriedade perpétua às tribos. Então, uma coisa terrível que poderia acontecer com Israel, ele teria que vender a terra por uma situação apertada, financeira. Aí a ideia de o resgatador, o parente próximo mais rico, o que ele fazia? Ele via que seu parente estava perdendo a terra, ele ia lá e comprava de volta, para a terra continuar na família. Era uma das funções do resgatador. Tanto que Levítico diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará seu irmão que vendeu. Então o resgatador tinha que estar atento nessas questões para preservar as propriedades da família. Mas mais ainda, um segundo aspecto, a segunda função: o resgatador, ele resgatava parentes que se vendiam ou eram vendidos como escravos. Olha o que o texto de Levítico 25 diz: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender seu estrangeiro como escravo, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos, dos seus parentes, poderá resgatar, ou seja, comprar o escravo de volta, que é o seu parente que foi vendido a estrangeiro. Então ele comprava o seu parente daquele homem a quem ele foi vendido, para que o seu parente voltasse à família e não fosse escravo de outra família. Terceira função do resgatador: ele garantia um herdeiro para o irmão morto. E aqui nós ficamos mais sensíveis, porque é justamente, entre outras coisas, um caso específico da família de Noemi e Ruth. Eles não têm herdeiro, a família não tem herdeiro, não tem nenhum filho. E das tarefas, o dever do herdador é prover um herdeiro para o irmão que havia falecido. Então ele diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então a ideia era que o cunhado tomava aquela mulher como esposa. Isso, dentro daquele contexto, era muito mais comum hoje, né? Por causa do celular estranho. Mas naquele contexto, onde haviam concubinas, haviam mais mulheres para a procriação. E quanto maior a família, maior a sua defesa da própria terra, quanto mais pessoas. Então era muito comum. O cunhado não deixava a cunhada sem herdeiro. Ele tomava a mulher para ele, a mulher do seu irmão morto, para providenciar a ela um herdeiro, um filho. Então era a lei do resgatador. O resgatador podia fazer isso. Não vamos tratar isso agora, mas a continuação do texto diz que quando um cunhado não queria fazer isso, e vai acontecer isso no texto de Ruth, a gente vai voltar lá, nos capítulos seguintes. Quando um cunhado ou um parente próximo não quisesse resgatar, dar herdeiro, aí o outro mais próximo ele fazia. Alguém da família tem que fazer. Se não fosse o mais próximo parente, o outro mais próximo. Certo? Então era uma das funções do resgatador. Quarta função do resgatador é vingar a morte de sangue de um parente. Lembra que a Bíblia fala do vingador?
Quando alguém era assassinado em Israel, assassinado, não era julgado corretamente, morto por um pecado, mas era injustamente morto, ou seja, assassinado, o parente, depois do assassino ter sido julgado e condenado como assassino mesmo, os juízes da terra, os anciãos terem de fato estabelecido que ele é um assassino, que ele deve morrer, quem matava o assassino era um parente próximo, que era chamado resgatador vingador. Então um parente da família ia caçar o assassino, ou ia até a cidade de refúgio para pegar o assassino, depois de julgá-lo e matá-lo. Ele tinha que valer a honra da família, nesse sentido. E por fim, uma quinta função, tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. Isso você já viu Boaz fazendo. Mesmo que Boaz não sabia que Ruth era parente dele, porque era nora de Noemi, que é ligada a Elimeleque, e Boaz era parente de Elimeleque, assim ele já está fazendo, ele já tomando conta de parentes, de fato, em situações difíceis. O profeta Jeremias fez isso, né? Um primo do profeta Jeremias, no livro de Jeremias diz isso, um primo do profeta Jeremias apareceu a ele e disse assim: olha, eu tive que vender o meu campo, eu queria que você resgatasse, comprasse. Aí Jeremias vai e obedece à lei do resgatador e compra o campo que seu primo vendera e estabelece novamente o campo, a propriedade para a família. Então essas eram uma das funções do resgatador. Vamos voltar ao texto agora? Então veja, tudo isso, olha só, irmãos, quando você lê o termo resgatador aqui, você pensa em tudo isso, as funções do resgatador. Mas a pergunta é, em qual das funções Noemi poderia estar pensando? Quando ela falou para a Ruth assim, ele é um resgatador. O que ela está pensando? Qual das funções Noemi deseja que Boaz cumpra? Você vai elucidar isso também. Versículo de número 21. Continuou Ruth a Moabita. Então agora o diálogo volta para Ruth, certo? E vai dizer assim, interessante que o autor vai chamar Ruth de Moabita de novo, velho. E Carlos, Newton e meu irmão Mateus, ele vai chamar a Ruth de Moabita. Por quê? Ele está querendo criar uma tensão, Elisa, dizendo que Ruth ainda não é uma israelita. Se ela casar com Boaz, ela passa a ser uma israelita, mas ainda ela não se casou com Boaz, então ela é apenas uma moabita. Então está dizendo, as coisas estão se resolvendo? Estão. Mas se resolveram completamente? Não, ela continua moabita. Ela está aceita no ciclo dos israelitas, está junto de Boaz e José, mas ela era moabita, ela não casou com ninguém israelita, certo? Então vou voltar aqui o texto. E continuou Ruth, a moabita. Também Boaz ainda me disse, ela está se referindo a Boaz, falando o que Boaz disse a ela, falando para Noemi o que Boaz disse a ela. Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Então Boaz disse a ela assim, ó, Ruth está dizendo a Noemi, e tem mais ainda, você está feliz por ele ser um parente nosso, um resgatador? E olha o que ele me disse. Ele me disse que eu devo ficar com ele no campo dele, e ficar com os servos dele até o final da colheita. A colheita geralmente, irmãos, durava cerca de 2 meses. 1 mês para a colheita da cevada e 1 mês para a colheita do trigo. Tanto que o final do texto vai dizer, acabar a colheita da cevada, a cega da cevada e do trigo. Para cada uma delas, 1 mês de duração. Logo, Ruth tinha 2 meses de trabalho como respigadora. Ela já tinha 2 meses garantido que elas iam ter o que comer. E óbvio, até um futuro imediato, porque o que elas colhiam dava mais que 1 mês. Num dia ela colheu para 1 mês e meio. Imagina. Então, para o futuro imediato, elas tinham suprimento. Porque Boaz disse a ela, olha, você não deixará o meu campo. Você vai ficar aqui até o final da colheita. Olha que notícia boa. Só notícia boa. Mudou tanto como Deus é bondoso. E então ela conta, olha, tem isso também. Boaz é benevolente nisso também. Agora, veja que nesse texto que ele te deu, nessa página que ele te deu, Ruth vai dizer assim, também Boaz ainda me diz, com os meus servos ficarás. O termo usado pelo autor aí é com os meus jovens você ficará. O termo aqui se refere a não jovens do sexo feminino, né? Mas aos jovens do sexo masculino. Então, Ruth diz assim, Boaz me disse que eu posso ficar com os ceifadores, com os servos dele. A gente não sabe se Ruth disse isso,
É porque, em suma, ela estava andando com os servos. Lembra que os servos iam na frente, a gente viu domingo passado. Os servos iam ceifando, colhendo os grãos, as mulheres iam atrás recolhendo os feixes, e Ruth acompanhando as mulheres, as servas ali. Então, de certa forma, ela está junto com os servos, ok? Mas ela usa um termo masculino aqui, olha, para ficar junto com os jovens moços. Ele me diz para ficar junto com os jovens moços. Olha o que Noemi vai dizer agora a ela. Olha só, versículo de número 22. Disse Noemi a sua nora, minha filha, olha que a conversa é bem maternal, tá vendo? É como uma mãe dando ali um conselho para um filho, para uma filha. Olha só, minha filha, bom será que você saia com as servas dele. Então, aí muda. Falou-se referente aos moços, aos servos homens. Aí Noemi diz assim, não. Fica com as mulheres. Noemi era uma casamenteira. Ela tem uma estratégia de casamento na mente. Sabe aquela mãe que está arrumando o casamento da filha? Ó, filho, vai lá, telefona com aquele rapaz da igreja. Ô filho, conversa com aquela moça da igreja, ela é tão crente. É isso aí que está acontecendo. E o jovem que casa bem, é geralmente o jovem que ouve. Tá? Aí Noemi está fazendo isso. Olha, não, com servos não. Porque Noemi poderia temer que ela se enamorasse de um dos jovens varões ali dos servos. E aí a possibilidade de casar-se com Boaz acabaria. Ela está pensando no casamento com um resgatador. Com alguém que pode suprir de maneira muito boa. E meus irmãos, não é errado pensar assim não, viu? Às vezes a gente vê na sociedade, o que importa é amar, mas o amor considera muitas coisas, viu? O amor considera, por exemplo, o que é justo acima de tudo. Você vai casar com um homem que não trabalha, é preguiçoso? Seu amor vai ser difícil, né? É difícil sustentar esse amor aí. Porque o amor leva em consideração isso. Se um homem ama uma mulher, porventura ele não vai trabalhar para sustentar essa mulher. E a mulher vai ter provas de que ele a ama de fato. Tem muitas coisas aqui em jogo aqui. Não é só o amor, aquele amor hollywoodiano, falso, pagão que a gente vê. Não, é um amor que observa. É um amor que julga. É o homem que olha para a mulher e vê se ela é virtuosa, como a mulher de Provérbios 31. É desse amor que a gente está falando. E Noemi está preocupado com esse tipo de enlace, com esse tipo de relacionamento. Há um homem bom que é Boaz. É um resgatador em potencial. É um homem que pode trazer um herdeiro à nossa família. Se Noemi casasse com serva, foi dizer ele é morrido. Mas Boaz pode honrar a família. Está vendo? Está fazendo isso. Provavelmente ela pode dizer, olha, não fiquem com os servos, não. Fiquem com as servas. Trabalhem para dar espaço a Boaz. Para Boaz poder se aproximar de Ruth. Então veja como ela pensa nisso. Ele não está errado, não. Está certíssimo. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saia com as servas dele. Agora, olha o argumento dela, que é verdadeiro também, tá? Ela pode ter pensado nisso que a gente falou, mas isso aqui também é verdadeiro, olha só o argumento. Para que no outro campo não te molestem. É óbvio que mesmo que Noemi estivesse pensando em casamento, futuro de Ruth com Boaz, ela vai dizer isso agora porque está muito recente. Ela nem sabe se Boaz é o parente mais próximo, que é um parente próximo, ela sabe, mas é o mais próximo. Tem outro antes dele? E teria. Nós vamos ver que o texto, a história vai nos dizer que havia um parente mais próximo. Então a ideia de Noemi ela pode estar até pensando nisso, mas ela usa um argumento agora que é o argumento ordinário, que é o argumento real. Não vá a outro campo, fica com as servas e não com os homens servos para que eles não te molestem. O verbo molestar aqui não é estuprar, não é violentar, abuso sexual, nada disso. O verbo molestar aqui é tratar de maneira rude, ser ríspido, ser bruto. A ideia é essa. Lembra que a gente falou que havia um perigo com os espigadores que queriam colher espigas que talvez não pudessem colher? Os ceifeiros, que eram os homens, os servos, se vissem alguém assim, poderiam empurrar, poderiam ameaçar, falar com estupidez, poderiam machucar a mulher, que é mais sensível no caso. Então Noemi diz, olha, não fique lá entre os servos, porque pode acontecer alguma coisa e eles te molestarem, te machucarem, serem agressivos com você e Ruth. Fique com as servas. Então o argumento é perfeito de Noemi. Meus irmãos, versículo de número 23, terminando. Assim, passou ela a companhia das servas igual. Deixa eu te falar, irmãos. Lembra a Bíblia
Lembra que a Bíblia diz no mandamento que o Senhor nos deu? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem honra a autoridade, quem obedece à autoridade, ordinariamente terá uma vida muito abençoada. Muito abençoada. E Ruth é o tipo de pessoa que obedece à autoridade. Lembra quando ela chega no campo de Boaz? Ela não mexe nos feixes porque ela sabe que não pode, ela pede autorização. Ela sabe que os espigadores tinham o direito, pela lei de Moisés, de colher das espigas dos grãos que caíam na hora da colheita, mas não tinha o direito de tirar dos selecionados. Ela quer tirar dos selecionados para poder levar para Noemi, porque não bastam só os que caíram para ela e Noemi, mas ela, como os irmãos lembram, pediu autorização aos servos de Boaz: permita-me tirar também dos feixes. E ela esperou lá, o texto diz que ela esperou lá em pé até que Boaz chegasse e desse permissão. Agora você vê ela obedecendo ao conselho, não é a primeira vez. Tanto que quando ela vai colher no campo, ela pergunta para Noemi, lembra? No início do capítulo 2, ela pede permissão a Noemi para ir colher no campo e Noemi dá. Ela está sempre pedindo permissão. É sempre alguém que está preocupado em obedecer, ser submissa à autoridade. E aqui é a mesma coisa. Então passou ela a companhia das servas, como havia de fato indicado Noemi. Alguém que está sempre obedecendo não pode acabar mal, porque Deus vai cumprir a promessa anexa ao mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento, aí vem uma promessa anexada, que te prolongarão os dias na face da terra. Você vai viver bem, vai viver muito bem, porque geralmente quem morre cedo é desobediente. Os jovens estão morrendo aí, indo contra a polícia, tirando, se tornando bandidos, eles morrem cedo. Por quê? Porque não respeitam a autoridade, mas os que respeitam prolongam seus dias. Não tem como alguém que é assim como Ruth acabar mal, porque Deus prometeu isso, uma promessa anexa ao mandamento. Quem fizer vai ser abençoado. Assim passou ela, então, Ruth, a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Lembra que a gente falou? 2 meses, 1 mês para a cega, a colheita da cevada, e outro mês para a colheita do trigo. Então acabou os 2 meses, ela ficou lá, colheu. O autor aqui desse versículo, desse Mateus e Samuel, resume todo 2 meses aqui, em um versículo apenas, resume 2 meses aqui de história. Ela passou então na companhia das servas, mostra que ela teve distância dos servos, ainda há contexto para Boaz chegar a ela, porque ela não chegou a nenhum servo, ela ficou na companhia das servas enquanto trabalhava lá. Então ainda há esperança, ela não se casou com nenhum servo, ela não se namorou de nenhum servo. Então o contexto desse é aberto para o capítulo 3, Boaz se aproximar dela, ou ela de Boaz, como nós veremos, para o casamento. Então isso tudo fica aqui na nossa mente. Mas o texto termina de forma tranquila, quieta, e nos coloca em suspense do que há de ser agora. Olha como termina o autor. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Veja, ela não ficou com Boaz, ela ficou com a sogra. O futuro de Noemi ainda, a de Ruth ainda, e Noemi ainda é um futuro incerto, porque ela não se casou com ninguém, nem com Boaz. Ela volta para casa e o texto termina de maneira quieta. Será que agora não vai acontecer mais nada com ela? Será que o futuro dela agora consiste em apenas ela e até a sogra morrer? Será que Boaz vai se esquecer dela? Foi bondoso, enquanto ela esteve ali, ótimo, foi mais do que justo, foi bondoso, mas agora acabou. Será que é isso? O autor faz essa pergunta. Ou será que Deus ainda tem mais para completar o salário de Ruth pela sua vontade? Lembra da oração de Boaz, quando Boaz encontrou com Ruth? Diz assim: o Senhor te dê salário completo pelo bem que você fez à sua sogra. Será que o salário foi pago nesses 2 meses? Ou será que Deus tem mais para Ruth? Se o capítulo termina com a notícia boa, então chegaram a Belém e chegaram na época da colheita da cevada. O capítulo de tragédia, 1, acaba de maneira boa, com a notícia boa. Chegaram na época da comida. Não tinha comida antes, agora tem. Aqui, diferentemente, termina quieto o capítulo. Aconteceu muita coisa no capítulo 2, mas agora termina de maneira que cria um suspense. Ela vai se casar com Boaz, Boaz vai se interessar por ela, haverá algum empecilho nisso?
Como é que isso vai acontecer? Uma coisa nós sabemos: houve tempo para ela e Boaz se conhecerem melhor. Se conhecerem melhor. 2 meses ficou ali, gente. Certamente eles se conheceram melhor. Isso tudo prepara a gente. O capítulo 3. O que nós aprendemos nesse capítulo final, esse final desse capítulo 2? O que nós podemos aprender? E aqui é a hora mais importante, irmão. Nós contamos uma história aqui de muito tempo atrás. Mas se isso não valer para mim e para você, então nós viemos à toa para cá. Nós perdemos esse tempo aqui, esses minutos aqui, em forma em vão. Se eles, pelo poder de Deus, vão mudar a nossa vida. Vamos ver então como isso pode acontecer? Pela graça de Deus, como deve isso acontecer, segundo o ensino bíblico? Primeiro, irmão, nós devemos lembrar que Deus graciosamente honra aqueles que praticam simples devoção, providenciando-lhes a satisfação de suas necessidades. Deixa eu lhes falar, irmãos, há muita gente na igreja, dentro da igreja, que atua, está atuando, que sabe, que tem muito pastor, líder de igreja mesmo, que está atuando na igreja. Você olha para ele, parece que a pessoa que vai ser mais abençoada é aquela pessoa ali, mas em casa não é um bom marido, em casa não é uma boa esposa, em casa é um filho desobediente, no trabalho é alguém que passa a perna nos outros, que rouba a hora dos patrões, do patrão dele, dormindo, deixando de fazer o que tem a fazer. A Bíblia está dizendo que Deus honra atitudes simples, diárias, do dia a dia. É isso que a Bíblia vai ensinar para você e para mim. O que Ruth fez, irmãos? Ruth era alguém de casa, uma mulher de casa, dentro de casa, uma dona de casa, por assim dizer, né? Vai lá, colhe ali e tal, respeita o proprietário do terreno, obedece a mãe dela, né? Que é a sogra a mãe, obedece e tal, e aí Deus está abençoando. Está abençoando ela. Porque ela faz coisas simples do dia a dia, mas faz segundo a vontade de Deus. E Deus honra graciosamente aqueles que praticam simples devoção. Tem gente que tem um monte de coisa para fazer em casa, mas acha que tem que louvar a Deus em coisas grandes, mas tem um monte de coisa que fica omitido dentro de casa, seu papel, sua função dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Deus honra devoções simples. É por isso que o Evangelho do Brasil fala tão pouco. É porque quando reúne a igreja, a gente cancela. Mas lá, em casa, no trabalho, na sociedade, fala muito pouco. Aí quando você vê muito Brasil, é nação evangélica, mas você vai ver o fruto de resumo, o suco disso, não tem nada. Porque esquecemos a simples devoção, a devoção do dia a dia, a devoção diária. Mas vamos ao segundo ensino. Quanto maior o risco, maior poderá ser a recompensa graciosa de Deus. Meus irmãos, Ruth deixou tudo. O risco é enorme. Fique imaginando quantos de nós, ao ver os rótulos de Noemi, voltaria para Moab. Olha, minha filha, volta, porque ó, eu não tenho filho, eu não tenho família, eu vou cuidar de você, não tenho cuidar de você. Olha, é verdade, mas é como Orfa, olha, tá, verdade, eu tenho meus pais lá em Moab, é melhor mesmo, olha, eu fui até aqui, então você vai entender. Mas ela assumiu o risco para fazer o bem, para cuidar de sua sogra, segundo a vontade de Deus. Ela não desamparou o necessitado, que no caso era Noemi. Ruth não desamparou o necessitado, e Deus a honrou, porque ela assumiu o risco. E todos nós, irmãos, quando assumimos um risco diante de Deus, Deus não nos deixará frustrados. Às vezes você tem que ir quando um parente seu está errado, pecando, e você pensa, se eu for contra ele vai criar inimizade, os nossos erros serão destruídos. Não creia assim, não pense assim, não faça assim. Assuma o risco. Assuma o risco. Se Deus falou na sua palavra, claro, assuma o risco. Eu farei, ainda que tudo pareça com que não venha dar certo. Eu farei, vou assumir o risco. E Deus vai abençoar. Os homens da Bíblia, irmãos, assumiram riscos. Os apóstolos deixaram tudo. Paulo considerou todas as coisas que ele havia ganhado, então como lixo para ganhar Cristo. Ele abandonou todas as coisas, assumiu o risco de ser ninguém para ganhar a Cristo. E Cristo não desamparou. Nós precisamos
de crentes que assumem o risco de obedecer a Deus, de fazer o que é certo. Há riscos? Há. Sempre haverá riscos. Mas nós precisamos de gente que assume os riscos. E Deus abençoará. Deus não deixará nenhum deles frustrados. Daniel assumiu riscos. Sadraque, Mesaque e Abednego assumiram riscos. José do Egito assumiu riscos. E Deus desamparou esses homens? Não. Os exaltou sobremaneira. Assumam. Assumam isso. E Deus não te desamparará. Você será grandemente abençoado. Terceiro e último. Visto essas coisas, que coisas? Que Deus honra graciosamente aqueles que lhe prestam devoção simples no dia a dia, devoção diária. Que quanto maior o risco que nós assumimos diante de Deus, segundo a palavra dele, mais a recompensa graciosa de Deus será. Visto essas coisas, portanto, irmãos, animemo-nos na graça que há na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ainda que exista contexto difícil para nós, ainda que existam muitos riscos, ainda que nossa espiritualidade seja vista só na devoção diária, no dia a dia, ninguém nos exalte, animemo-nos, porque Deus em Cristo há de recompensar todo o nosso esforço, segundo a sua graça que opera em nós, para obedecer e honrá-lo. Eu termino com a leitura do Salmo 126, verso 6, que diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém. A mighty fortress is our God.